Oi, crianças, tudo bem com vocês? Na segunda-feira, dia 25 de maio, nós comemoramos o Dia Nacional da Adoção. Por isso hoje nós queríamos falar um pouquinho sobre esse tema tão importante e nós trouxemos uma historinha muito especial. Então hoje nós vamos ouvir uma história baseada em um livro que se chama Azize, o Presente Precioso, de Lucimar Rosa Dias. Azize! Azize! Chamou uma voz bem de longe. O pequeno Azize, sem nenhuma preocupação na voz, devolveu o grito enquanto se preparava para descer aquela grama montanha de jardim de sua casa. Já vou, já vou! Ao fim da descida, ele encontrou sua mãe e um abraço forte estava à sua espera. Mas esse abraço não durou muito tempo. Azize, está na hora de ir pro banho. Já para o banho. Ah, não! Mocinho, já para o banho. Tá bom, mas depois você conta a história do meu nascimento? De novo? Sim! Tá bom, vá para o banho e a gente conversa. Ela concordou rindo e assim que ele voltou do banho, ela começou a contar a história do nascimento dele. Era um lindo dia de setembro. De repente, o telefone tocou. Trim, trim, trim. Ela, mais que depressa, foi correndo para atender o telefone. O seu coração já estava tum-tum, tum-tum, tum-tum. Naquele instante, o coração dela disparou e bateu do mesmo jeito que um tambor. Tenho certeza que qualquer pessoa de longe havia escutado. Aliás, acho que foi esse barulho que fez o pai dele chegar correndo na sala com um olhar apressado, igualzinho ao de Azize ouvindo essa história. E ele falou: O que aconteceu? O que aconteceu? E a mãe gritou: Ele chegou! O nosso filho chegou! E na mesma hora, acreditem, seu pai, Azize, saiu dançando pela sala e cantando. Azize chegou, ele chegou, Azize. Azize não escondia a alegria em ouvir a sua mãe contar para ele essa parte da história. Ele ficava imaginando como deveria ter sido engraçado ver seu pai, às vezes tão sério, com aquela cabeleira loira gritando e dançando pela sua casa. Mas como ele já sabia o meu nome? E por que eu nasci de um telefone e não da sua barriga? Você não nasceu de um telefone, Azize. Você nasceu da barriga de uma mulher que não poderia ficar com você naquele momento. Mas nós estávamos na fila esperando para te adotar. E vocês ficavam muito tempo em pé nessa fila? Não, Azize, essa fila não é como fila de supermercado ou de cinema que nós ficamos em pé. Nós estamos esperando uma criança para poder amar. E por aí tem uma criança que também está esperando pais para amá-la. Então quando eles se encontram, quando acontece, sabe o que acontece? Eles ligam pra você? Não, eles não ligam pra mim. Na verdade, na sua situação eles me ligaram, mas não é sempre. Nós estávamos esperando uma criança e você apareceu e daí nos ligaram. Ah, mas como que meu pai já sabia o meu nome? Ele já havia escolhido os nomes antes de você chegar. Se fosse menina, seria Aziza. E se fosse menino, seria Azize. É um nome que significa precioso, lá no idioma falado no Quênia, um país muito lindo da África que um dia vamos conhecer juntos. Ah, entendi. Mas por que eu vim da África? Você não veio da África, Azize. Você é brasileiro, mas os seus antepassados vieram da África e isso nos enche de orgulho. Por isso, queríamos que você tivesse um nome de origem africana. De repente, ele ouviu um barulho na porta de casa. Era o pai de Azize que se aproximava e num supetão, o pequeno saiu correndo em direção a ele, gritando: Papai, papai, papai! Enquanto pulava nos braços firmes do pai e ele o rodopiava. Papai, vamos brincar, vamos brincar! Vamos sim, Azize, deixa eu só beber uma água e trocar de roupa antes. Os dois saem de mãos dadas pela casa. Azize olha para trás e acena para a mãe.
que sorri ao ver a cena do pai e filho saindo juntos. Agora, a Zizi só tinha olhos para o seu pai. Ele quem inspirava e secretamente pensava que era um super-herói. A mãe, emocionada ao lembrar da ligação que recebera no dia mais feliz de sua vida, sabia que o precioso Azizi ainda pediria tantas outras vezes para ouvir a história de sua adoção. Não haveria de ser diferente. Desde que ele completou 6 anos, Azizi sempre perguntava como foi que se tornou o filho deles, tão diferentes fisicamente e ao mesmo tempo tão iguais. Era sempre tão bom recontar essa história. De todas as histórias que ela já contara, a chegada do presente precioso era sem dúvida a história de sua vida. E essa foi a história do Azizi. O que nós aprendemos com essa história? Que nós temos que ficar muito felizes porque nós temos alguém para cuidar de nós, para nos dar amor e carinho. Nós temos o papai e a mamãe, ou os tios, os avós. Nós temos que ficar muito felizes e valorizar e amar essas pessoas. Porque tem algumas outras crianças que não têm esse mesmo privilégio que nós temos. E tem um versículo para a gente aprender. Fica em Êxodo 20:12, que diz assim: honra teu pai e tua mãe. Vamos repetir? Honra teu pai e tua mãe. Êxodo 20:12. Além disso, tem uma outra lição que é para os adultos. Nós deveríamos olhar para esse assunto da adoção com muito mais carinho e com muito mais sensibilidade. Existem muitas crianças órfãs no Brasil. E a Bíblia fala lá em Romanos 8 que nós somos adotados por Deus. Por isso a igreja deveria incentivar muito mais os seus membros a olhar para a adoção. Seria lindo se todas as famílias cristãs do Brasil adotassem pelo menos uma criança. A gente sabe que infelizmente nem todas têm essa condição, mas muitas têm. A Bíblia também fala muito claro sobre a nossa responsabilidade com os órfãos. E há muitas crianças órfãs esperando pelo amor de uma família. Então que a gente possa lembrar dessa história e olhar para a adoção com muito mais carinho. Esse foi o vídeo de hoje, até uma próxima. Tchau!